fotografia registra momentos e desperta profundas reflexões acerca do acontecido. É o caso dos registros ambientais do nosso convidado do Fotometria de hoje, Pedro Lefebvre. Tudo bem, Pedro? Qual o impacto desses acidentes que você tenta retratar nas suas imagens? Na verdade, o ensaio sobre Mariana, o objetivo inicial era fazer um registro mais voltado para uma temática social. Então era entender como as pessoas estavam, depois de um ano, né, do ocorrido do acidente lá de Mariana, como as pessoas estavam se comportando, como elas estavam lidando com o problema, se as pessoas estavam, se os problemas delas estavam sendo resolvidos ou não. Mas chegando lá eu percebi que as pessoas estavam não estavam receptivas a esse trabalho fotográfico, né? Quando você vai fazer fotografia, fazer retrato ou fazer fotografia das pessoas mesmo, tem que rolar essa permissão não verbal. E por isso eu mudei a minha perspectiva e aí resolvi fazer um trabalho mais ambiental do que social e mostrar esses cenários, né, meio áridos da destruição da natureza pela mineração. Falando da natureza mesmo, que é degradada, mas falando até do o nosso jeito de se relacionar com esse ambiente, né? Então pensar nas pessoas que moram naquela região, quando elas olham para o cenário, que é um cenário lindo, montanhoso, é um dos lugares mais bonitos que eu já andei em Minas, né? Uma das regiões mais bonitas. Só que quando você começa a olhar a mineração, você vê lá as montanhas completamente destruídas, cortadas. Então você vê montanhas inteiras assim, que desapareceram. Inclusive tem uma foto minha que é isso, né? É uma montanha enorme atrás, você vê, e quase uma planície na frente, que você consegue ver a base da montanha ainda, mas que foi completamente arrancada do lugar. Como que você fez para chegar a Mariana? Estava fazendo um ano, né? Eu acho que tinha acabado de fazer um ano do acidente da Samarco. Meu objetivo maior era chegar a Bento Rodrigues e ver qual era a situação de Bento Rodrigues, ver como estavam as cidades próximas e tentar falar com as pessoas que moravam em Bento Rodrigues antes do acidente. Peguei a moto e fui em direção a Mariana. Aí rodei Mariana inteira e tentei achar um caminho que chegasse por Bento Rodrigues, não pela via principal, mas por um caminho alternativo, porque eu falei, a via principal com certeza eles vão fechar, não vão conseguir chegar lá em Bento Rodrigues pela via principal, eu vou fazer por uma via alternativa. E essa via alternativa passa praticamente dentro de outras barragens que a Samarco tem. Eu queria me aproximar das pessoas, senti que tinha um bloqueio para as pessoas, para eu poder fotografar as pessoas, e comecei a me impressionar muito com o cenário. Foi isso, comecei a olhar primeiro a beleza do cenário, foi assim, eu comecei a passar por umas montanhas fantásticas. É muito legal a região, porque tem tanto minério de ferro que algumas das montanhas você consegue ver o minério de ferro refletindo o sol, né? Então você vê lá montanhas gigantes, você vê pontos de brilho na montanha. E aí falei, é muito legal isso, né? Muito legal você ver o minério de ferro aflorando na montanha, e comecei a entender, por isso que tem tanta atividade aqui. E aí você vai andando no meio da natureza e de repente você chega na zona de mineração mesmo. E aí é assustador, porque então você vê as montanhas super coloridas, mas não é natural, né? Assim, você vê, normalmente tem vegetação e tal, não tem vegetação nenhuma, é uma coisa super pedregosa, toda colorida, muito tom de azul e laranja, né? Que é o ferro azulado refletindo a luz azul, e o ferro oxidado, que torna essa cor alaranjada, tanto que a terra de Minas é toda muito laranja, né? Por causa da quantidade de ferro que tem. E é isso, as montanhas sendo cortadas, assim, você vê aqueles degraus, né, que a mineração forma. E isso começou a me chamar muita atenção. Falou, poxa, se eu não estou conseguindo falar das pessoas, eu vou começar a falar do ambiente, vou começar a falar do lugar que eu estou e como isso está me impactando. Qual foi o seu sentimento depois dessas fotos, dessas imagens de Mariana? De ver o cenário todo destruído, assim, como que você se sentiu e demonstrou isso pela fotografia? É um sentimento é uma mistura de sentimentos, na verdade. Eu acho que primeiro é o choque, né? O primeiro momento é o choque, a grandeza das coisas, assim, você começa a ver quão poderoso essa atividade, né, da mineração. Você fala assim, como é que os caras conseguem realmente desaparecer com uma montanha? Assim, é muita coisa que os caras estão movimentando ali, é muita coisa que os caras estão interferindo. Então, primeiro é uma coisa de surpresa, depois é um sentimento parecido com uma melancolia, com uma tristeza. Então, acho que isso você consegue ver muito, né, na minha foto, essa aridez que eu tento passar nas fotos, que é esse sentimento de
tipo, sabe, é um silêncio, mas não é um silêncio agradável, é um silêncio de morte, assim, é um silêncio de que as coisas estão paradas porque a vida parou de existir ali. E não porque... Eu acho que tem um silêncio de paz, né? Quando a gente olha tipo, a natureza, você consegue sentir um silêncio, mas é um silêncio pacífico. E esse é um silêncio meio mórbido, assim. Você olha e fala, pô, tá árido, tá tudo morto, não tá... Nada ali tá acontecendo mais, a não ser a exploração, né? As coisas estão sendo comidas ali. E um pouco de revolta, assim, sabe? Você também faz registros de acidentes florestais. Como que funciona? Tem algum equipamento especial? Como que você trabalha? Não, eu trabalho com o mesmo equipamento, não tenho, assim, eu não mudo muita coisa. A única coisa que eu mudo de repente, uma lente ou outra, né? Assim, eu faço uma adequação de como eu quero fazer a imagem. Então, ou eu pego uma lente mais aberta para mostrar o cenário como um todo, ou eu uso uma lente zoom para conseguir pegar fatos pontuais, né? Então, eu gosto muito de trabalhar nesses dois. Cada fotógrafo gosta de trabalhar com um tipo de imagem, né? Então, acho que tem gente que gosta de trabalhar exclusivamente com grande angular. Então, eu gosto de mostrar o cenário como um todo. Não gosto de mostrar coisas fechadas porque pensa, né, que isso exclui o ambiente ou exclui alguma parte da história. Eu gosto muito de misturar essas duas coisas. Então, assim, de abrir a cena e fechar a cena. Então, pegar a cena como um todo. Então, a grande angular muitas vezes me ajuda isso, a ter uma visão maior até do que a gente consegue enxergar normalmente. E gosto muito da zoom por isso. Então, eu consigo pegar, às vezes, um detalhe da mão, um detalhe do pé, coisas menores. Tem até nesse ensaio do incêndio da Serra do Curral que eu fiz, tem uma que é o cara enrolando, então um detalhezinho do cara terminando o trabalho, né? Tipo, enrolando a mangueira e finalizando o trabalho deles defendendo a Serra do Curral contra esse incêndio. O fotógrafo conta que o projeto Fogo na Serra do Curral veio por acaso e teve a ajuda da sua câmera para certificar do incêndio que estava acontecendo. Nesse ambiente, no caso da Serra do Curral, vamos falar desse projeto. Como que você ficou sabendo dele? Como que você chegou até lá? Na verdade, eu fiquei sabendo por acaso. Eu acordei cedo em casa e da minha janela, eu morava em outro apartamento, a janela eu conseguia ver a pontinha da Serra do Curral. Assim. Se eu olhasse pela varanda e olhasse para a direita, eu conseguia ver a pontinha da Serra do Curral. Eu acordei de manhã, estava tomando café e fui para a varanda e olhei e vi muita fumaça vindo da direção da Serra, assim, vindo daquela direção. Eu falei, putz, será que está acontecendo algum incêndio na Serra do Curral, que é um cartão postal de Belo Horizonte, né? Tentei olhar, peguei a minha câmera, puxei o zoom, e aí quando eu puxei o zoom eu vi uma labareda gigante na Serra do Curral. Falei, caramba, tá pegando fogo lá. E era uma época que estava muito seco, muitas serras em Minas e próximo a Belo Horizonte estavam com problema de incêndio. E aí falei, nossa, eu vou lá ver o que está acontecendo. Tinha dois ou três caras, tipo, metade da montanha já tinha sido comida pelo fogo. Tinha uns 3 caras e eu fui o primeiro fotógrafo, né, ou jornalista. Nesse caso era um trabalho quase de fotojornalismo. E eu fui o primeiro a chegar lá. Então cheguei, o fogo ainda estava meio fora de controle, as pessoas tentando apagar. Eles fecharam o parque, então eu não consegui. Eu queria tentar entrar pelo parque para chegar perto desses caras e tirar foto lá, mas também tinha um risco alto, né? Tinha muito fogo, mas eu consegui chegar numa grade que era quase encostada no fogo. Então minha distância para o fogo ficou talvez uns 10 metros, assim. E aí, às vezes, rola muito na edição, né? Assim, eu cheguei, peguei todas as fotos, abri, comecei a olhar e falei, do que eu vou falar aqui, o que eu vou contar? E aí eu achei, as fotos que mais mexeram comigo foram esses caras, assim, 5 caras, uma montanha também gigante, um incêndio enorme e 5 caras brigando, assim, e você vê os caras transpirando, pingando. Sem parar, né? Sem parar, assim, se matando mesmo para controlar isso. Falei assim, pô, os caras são heróis. Eu vi que você também gosta de trabalhar com projetos sociais, cultura, essas coisas. O que você mais gosta de retratar nesses projetos? Eu acho que, para falar um pouco dos projetos sociais, faz sentido talvez eu contar um pouco como que eu comecei como eu comecei a trabalhar com fotografia. Na verdade, eu trabalho além da fotografia, eu tenho uma parte de design estratégico e eu trabalho muito perto de pesquisas antropológicas. Então, tenho uma parceira que é uma antropóloga
e a gente trabalha isso para desenvolvimento de novos negócios, novos serviços para a empresa. Comecei fazendo a documentação dessas pesquisas, então, em geral, acho que como eu aprendi a fotografar com esse olhar antropológico, né, que é começar a explorar não só as pessoas e o comportamento delas, mas o cenário que elas vivem, eu comecei a pegar um gosto muito grande por essas coisas. Então, em geral, minhas fotografias sociais ou de pessoas vão falar, sim, muito das pessoas, mas vão falar muito das atividades delas, da comida delas, do lugar onde elas vivem, dos objetos que elas escolhem ter. Além disso, né, eu gosto de mostrar realidades que são escondidas, assim, quase como dando voz para pessoas que, em geral, ninguém está prestando muita atenção. Eu gosto muito de mostrar isso, e mostrar da imagem também essa coisa da perseverança, da resistência das pessoas, de mesmo numa situação tão difícil, você vê pessoas felizes, você vê festas. Isso que me motiva a fotografar, esse sentimento de mostrar o quanto as pessoas são fantásticas, assim, as pessoas são incríveis, as pessoas têm histórias incríveis para contar e que muita gente não está prestando atenção. E você acha que tem um perfil para ser fotodocumentarista? Eu acho que tem características, não sei se tem um perfil, acho que tem características que ajudam um fotodocumentarista. Eu acho que a curiosidade é, sem dúvida, a coisa mais importante. Você tem que ser muito curioso para tudo, você tem que ir lá e querer saber o porquê, por que aconteceu, de onde vem, o que são as coisas que estão brilhando na montanha, por que a montanha é laranja, por que as pessoas foram morar lá antes ou depois. Então, assim, e esse espírito investigativo é muito importante. É muito difícil você fazer fotografia documental de longe, né? Tipo, só com uma câmera zoom invisível. Sem conversar, sem ter aquele contato. Você tem que ter contato com as pessoas para isso, porque você entendendo as histórias das pessoas ou se conectando com as pessoas, você começa a conseguir contar a história por ela. Senão você vai ter uma história toda contada de novo, por uma perspectiva afastada, né? Então é isso, Pedro. Muito obrigado por você aceitar nosso convite e participar da fotometria de hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Foi uma alegria participar. Fique agora com uma dica de ouro dos fotógrafos Wolf Wagner e Marcos Santiago. Não tenha medo de fotografar, porque se a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu estou vendo um livro, tem fotos lindas, eu quero fazer foto assim. Aí a pessoa vai fotografar, será um pôr do sol, uma paisagem, fala, ah não, mas a minha não vai ficar tão bonita quanto aquela. Então aí ela se diminui, ela espera, não, só esperar o dia que o pôr do sol estiver maravilhoso. Não, não é assim que começa. O pôr do sol é aquele que tem, faz aquele, porque é aquele que vai ficar bom e você vai começar a melhorar. Porque a pessoa acha que ela nunca está boa para poder fazer nada. Então ela sempre vai estar sempre deixando de fotografar, não, agora quando eu ficar bom, quando eu conseguir um livro, quando eu conseguir a câmera, aí vai ficar bom. E não é assim. Fotografa com o celular, com a câmera antiga, ou com a câmera do avô, não importa. Mas a sua foto, a melhor foto é aquela que você já pode fazer naquele momento, a melhor que você pode fazer. As pessoas vão falar que sua foto não está valendo nada e tome cuidado, que isso pode ser o lado inverso, né? Pode ser uma coisa para tentar até mesmo te destruir.